Olá, Librianos, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Eu sou a Ira. Bem-vindos ao canal Tarô Musical. E eu sou musicoterapeuta, sou taróloga, sou compositora também, cantora, artista. E a música é muito importante para mim, então não tinha como eu vir para cá, para o YouTube, sem trazer música junto. E esse canal tem esse diferencial de trazer, além de leituras de tarô, né, de cartas de tarô, baralho cigano, enfim, também traz sempre, eu sempre canalizo ao final das leituras uma música que vai vir como um complemento, é quase como uma mensagem extra, complementar a leitura, que vai ajudar vocês a se conectarem mais com a energia do que vier nas cartas aqui. E aí sempre vem no final, assim, pode não vir, porque como é uma coisa canalizada, pode acontecer de não acontecer, mas em geral, sempre tem uma música direcionada à leitura de vocês, então fiquem até o final. Por favor, curtam esse vídeo. Se puder, hypem esse vídeo também ajuda a engajar, a entregar para mais pessoas e fazer com que esse canal e meu trabalho aqui cheguem mais pessoas e seja possível continuar, certo? Sigam também o canal, ativem os sininhos para quando surgir uma nova leitura, vocês já se conectarem rapidamente. É importante deixar claro que é uma leitura intuitiva, de energia geral, pode ser que nem tudo aqui combine com o seu momento, tá tudo certo. Se acontecer isso, convido vocês a assistirem os outros vídeos do canal, dos outros signos que podem estar presentes no mapa astral de vocês. E se vocês desejarem ter uma leitura ainda mais específica na energia de vocês, meu contato também está na descrição desse vídeo. Então vocês entrem em contato diretamente comigo e a gente marca uma leitura específica para vocês entenderem o que vocês quiserem entender e eu entrego não só uma leitura, mas um direcionamento para que vocês consigam seguir a partir dali um direcionamento que possa ajudar vocês no momento que vocês estão vivendo. Beleza? Então bora começar hoje com essa leitura que é para o mês de maio, né? Eu tô fazendo essa leitura de forma especial usando os arcanos maiores. E aí eu tô pedindo na leitura para que com os arcanos maiores eles possam me situar aqui de qual é a energia presente no momento, aliás, no mês de maio, qual vai ser a energia que vai reger o mês de maio de vocês. Eu também peço ao tarô que nos oriente a respeito de algo que você precisa enfraquecer no seu comportamento, no seu pensamento, nos seus sentimentos, algum aspecto que você precisa dar menos força e aí peço também ao tarô uma ajuda sobre o que vocês devem potencializar no mês de maio para que aconteça aquilo que vocês querem que aconteça, aquilo que está condizente com a energia de vocês naquele momento, certo? No final, eu tiro uma cartinha do oráculo Além do Eu, que vai trazer uma energia final, assim, como ou complementar a leitura ou uma energia extra que possa ser algo que some, né, na vida de vocês. Então vamos nessa. Ah, sim, eu também uso o baralho de Maria Quitéria, para esclarecer coisas mais pontuais, assim, aspectos mais práticos dessa leitura, beleza? Então vamos nessa. Signo de Libra. Qual é a energia? Qual a energia principal que vai reger o signo de Libra no mês de maio? Por favor, Thaís. Energia principal que vai reger o signo de Libra em maio de 2026. Boa sorte. A Lua. A Lua. Bom, a Lua é uma energia que fala um pouco sobre confusão mental, sobre você estar imerso nos seus sentimentos por demais. Tipo, a ponto de que você, às vezes, te falte clareza sobre a realidade que você está vivendo. É uma carta, inclusive, que pede, assim, um alerta sobre isso, porque, olha só, essa mulher, né, da imagem, ela tá mergulhando em águas mais escuras, né? Você pode perceber que é uma carta que tem uma energia mais escura, noite, né? Mesmo sendo uma noite de lua cheia, mesmo sendo uma noite clara, né? Porque a noite de lua cheia é sempre a noite mais clara do ciclo, né? Ainda assim, é uma energia de pouca visibilidade, de pouca clareza, mesmo quando. Se imagina aí, num momento de lua cheia, num lugar escuro, que não tem a luz assim artificial, uma praia, enfim, na natureza, que você em algum momento deve ter estado numa noite de lua cheia na natureza. Por mais claro que seja, ainda assim é noite, ainda assim é escuro e pouco nítido. É sobre isso, sobre pouca nitidez, sobre você não ter clareza mesmo assim e de alguma maneira estar confuso, sabe?
Então, provavelmente essa é a energia que vai reger um pouco o mês de maio de vocês. Eu quero entender aqui com o baralho de Maria Quitéria em que setor da sua vida, em, é, em que área da sua vida, ou se na, em que, em que lugar, em que setor da vida de Libra, essa confusão vai estar mais presente, ou se isso vai ser algo mais geral, assim, vamos entender isso aqui. Em que aspecto da vida de Libra vai recair essa energia de confusão mesmo, assim, como não clareza, sabe? Dúvida, pode ser também. Por favor, tá? Por favor, cartas de Maria Quitéria. Me digam, por favor, em que setor da vida de Libra vai estar presente essa confusão, essa falta de clareza? Saiu a âncora. É uma carta que vem para confirmar cartas ao redor do jogo. Eu vou pedir mais uma carta, só porque, bom, a gente não precisa de uma confirmação, a gente mais precisa entender, se for possível, claro, entender em que contexto da vida de Libra essa confusão vai estar mais presente. O lápis fala sobre notícias que vão chegar de forma rápida, certo? Então, vê, é possível que no mês de maio aconteçam novidades, assim, digamos, notícias, certo? Notícias que vão deixar você nesse lugar de confusão, assim, sabe? Como se vocês estivessem submersos, como se vocês não conseguissem enxergar claramente alguma coisa, certo? Essa é a energia de maio para vocês. Agora eu vou pedir para o tarô uma carta para esclarecer o que seria importante vocês darem menos importância. Seria importante dar menos importância. É tipo assim, o aspecto da vida de vocês que vocês vão precisar enfraquecer, certo? Nesse mês de maio. O que vocês vão precisar dar menos força nesse mês de maio, por favor? Signo de Libra, o que eles precisam dar menos força nesse mês de maio. E a gente vai entender melhor essa lua, essa mensagem. Signo de Libra, o que eles precisam dar menos força. A força. Que louco. Olha, a força é uma energia que fala muito sobre você ter domínio de uma situação, só que de uma forma sem precisar você impor isso de uma forma assim mais incisiva, mais agressiva. É uma coisa que fala sobre uma certa delicadeza, certo? Fala também sobre você se domar, você tipo, autocontrole, sabe? Então, como caiu numa pergunta sobre o que vocês devem enfraquecer nesse mês de maio, é como se vocês tivessem que perder um pouco esse autocontrole, sabe? Como se vocês tivessem que ser talvez um pouco mais impulsivos, pode ser? Um pouco menos contidos, sabe? Se vocês têm que enfraquecer o arquétipo da força, que é o arquétipo da força, fala sobre isso, sobre uma força comedida, domada, certo? Uma força que ela se coloca sem precisar de muita energia, de muita força. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Tipo, você vai, tipo assim, se fosse falando assim de mãe, vamos lá, é uma mãe que tem domínio total sobre os filhos, no sentido eles obedecem ela, eles fazem tudo o que ela quer, sem que ela precise alterar a voz. Basicamente isso, sabe? Um chefe que exerce um poder, um respeito entre seus funcionários, mas na paz, assim, sabe? Na, na, na delicadeza, na finesse. Então, se tá pedindo para enfraquecer esse aspecto da sua vida, eu acho que pede para que você seja um pouquinho mais, sabe, assim, tipo, vai com tudo, vai com tudo. Tipo isso.
Agora eu vou pedir uma carta para entender o que que vocês precisam fortalecer nesse mês de maio. Aí eu acho que fica mais claro, até mesmo o que vocês precisam fazer para enfraquecer, né? Assim, tipo, o que o tarô sugeriu para que vocês dessem menos força nesse mês de maio. A gente vai entender melhor. Vamos lá. O que que o signo de Libra precisa dar força nesse mês de maio? Por favor, tarô. Qual é o conselho sobre o que Libra precisa fortalecer nesse mês de maio? Por favor. O mago. Faz todo sentido agora. O mago, ele fala sobre materializar, certo? Vocês vão precisar ser um pouco mais impulsivos, porque sim, vai surgir uma notícia em breve, sabe? Vai vir uma notícia em breve. Só que vocês vão estar envoltos numa energia meio confusa, sabe? Uma energia meio confusa, de não muita clareza, de não enxergar tão claramente qual que é a direção certa a seguir, certo? Aí, como eles pedem para você meio que diminuir o arquétipo da força, que é exatamente essa coisa mais comedida, mais centrada, mais autocontrolada, assim, me dá a entender que vocês precisam ser o contrário disso. Então, o contrário disso seria um pouco mais impulsivos, um pouco mais enérgicos, um pouco mais, sabe, falar, expressar de alguma maneira, se colocar diante de uma situação. Eu não sei do que se trata porque não foi muito claro aqui. Eu posso até pedir mais uma carta para entender que contexto é esse, que notícia é essa, do que se trata. Vamos entender, porque às vezes assim, tipo, ficar pedindo coisa demais, às vezes é para ser uma leitura mais geral mesmo e você conseguir aplicar todo esse contexto aqui na situação que couber melhor, certo? Na sua vida, na vida de quem estiver aqui me assistindo. Mas eu vou pedir mais uma carta para ver se esclarece um pouco mais essa situação. Ou não. Eu vou fazer o seguinte, vou segurar do jeito que tá aqui. É isso, gente. Vai lendo e vai entendendo exatamente o que precisa entender, né? Mas, de fato, o mês de maio para os librianos vai ser um mês confuso. O que não é super incomum para vocês, né, librianos? Vocês já são um pouco indecisos, pelo menos assim, é da natureza do arquétipo de Libra ser um pouco mais indeciso, ficar ali pensando, vocês são do signo de ar, então, tipo, mentais demais, né? Vocês ficam pensando muito sobre qual é a melhor decisão, qual é a melhor escolha, qual é isso, qual é aquilo. Só que nessa de vocês ficarem pensando muito, vocês também podem ir mergulhando cada vez mais nessa nessa nebulosidade da dúvida, sabe? Porque quando a gente não sabe muito bem qual a direção a seguir, a melhor coisa que a gente faz é tentar não pensar muito, entende? Diminuir esse controle, esse autocontrole, sabe? E buscar ser um pouco mais enérgico, um pouco mais, até um pouco mais impulsivo, assim, não é nem impulsivo, a palavra impulsivo às vezes tem uma conotação muito negativa, mas é assim, é no sentido de não ficar pesando e medindo tanto as coisas. Você seguir mais a sua intuição. O que é que você quer, sabe? O que é que você quer nesse momento? O que é que acende mais você nesse momento assim de dúvida, sabe? E notícias vão chegar, coisas vão acontecer, coisas. Deixa eu ver aqui. Não sei exatamente que coisas são essas, se são coisas negativas ou positivas, mas eu acredito que serão coisas positivas, porque apesar de estar escuro, existe uma luz, sabe? Existe um caminho possível, existe uma possibilidade de clareza, de algo bom, de algo luminoso, sabe? Então, eu acredito que vocês precisem mesmo diminuir esse autocontrole, até mesmo diminuir a questão do pensamento excessivo, sabe? Mas eu acho que principalmente vocês têm que deixar fluir mais os instintos de vocês. Eu acho que é nesse sentido. Vocês têm que deixar fluir mais os instintos de vocês e materializar algo. O mago fala sobre você ter toda a condição possível de realizar aquilo que você quer ou aquilo que vai surgir para você, certo? Pode ser, inclusive,
que fale de uma proposta de trabalho, alguma coisa que de repente chega para você e talvez você se sinta um pouco incapaz, assim, não preparado, não pronto para enfrentar esse desafio. Pode ser uma coisa assim que tire você da zona de conforto, da zona daquilo que vocês já conhecem. E isso deixa vocês inseguros sobre se você deve ou não, sabe, ir adiante, se você deve ou não aceitar esse desafio. E é que o que pede é que vocês sigam os instintos de vocês. Se pá, é alguma coisa assim que você sempre quis, e de repente essa coisa vai acontecer e você ainda vai ficar questionando e tentando fazer aquela autocrítica sobre será que eu consigo, será que eu dou conta, será que isso e aquilo. E aqui está dizendo que sim, você precisa acreditar mais no seu potencial, acreditar mais na possibilidade que você tem de tornar isso real na sua vida, certo? Então, tipo assim, mês de maio vai se apresentar alguma coisa, que eu não sei exatamente o que é alguma coisa assim que vai trazer uma certa confusão, uma certa dúvida. Porém, tente se conectar com os seus instintos, certo? Ao invés de ficar tentando racionalizar tanto e trazer muita ponderação para as coisas, e tente ser mais prático, sabe? Materializar, porque vocês têm sim as ferramentas necessárias para fazer essa coisa aí, que eu não sei exatamente o que é, mas vocês só precisam realmente colocar a mão na massa e botar isso no mundo, seja lá o que for isso aí, beleza? Espero que tenha feito sentido. Agora eu vou tirar, para finalizar a leitura, uma carta do oráculo além do eu, uma carta tipo, que traz uma mensagem que pode ser complementar a essa, ou uma mensagem extra mesmo, alguma coisa que vocês precisem também olhar com calma nesse mês de maio. Vamos lá, oráculo, uma mensagem final para o grupo de Libra. O que eles precisam saber, fazer, entender nesse mês de maio? Por favor, uma mensagem para o signo de Libra. Libriano. Uma mensagem. Não meça o seu progresso com a régua de outra pessoa. Você é único e esse é seu poder. Valorize a sua história. Olha só. Gente, provavelmente isso vai se tratar de alguma oportunidade, alguma coisa material, assim mesmo, sabe? Alguma coisa que você quer nesse âmbito do concreto, sabe? E provavelmente vocês vão ficar nessa dúvida, nessa maluquice aí, pensando que vocês não são capazes e até se comparando com outras pessoas, certo? Só que vocês precisam sair desse lugar, tá certo? Vocês precisam enfraquecer essa esse essa auto esse autocontrole, sabe? Essa até eu diria até mais, esse controle da situação, como se você tivesse que dominar tudo, sabe? O que você precisa para colocar isso no mundo já está nas suas mãos, só precisa você realmente ir lá, botar a mão na massa e trazer para o mundo, beleza? É isso, eu vou agora pedir um tempinho só para fazer a canalização da música de vocês nesse momento e eu volto já já. Gente, a música da leitura de vocês é Tempo Perdido, do Legião Urbana. Foi uma música que veio assim na minha cabeça e eu fiquei, será que é? Aí eu fui rememorando aqui a letra, e eu acho que tem tudo a ver, sabe? Fala sobre, tipo, sobre o selvagem, né? Sobre você se permitir também um pouco ser selvagem, assim. Essa coisa do instinto, sabe? De você seguir, ser guiado pelos seus instintos. E, tipo, que não é tempo perdido, sabe? Sempre é tempo para você colocar algo. Sempre é tempo de você colocar algo no mundo, sabe? Sempre é tempo de você trazer para a vida alguma coisa que tá aqui só no campo das ideias nebulosas, entende? Você tem condições plenas de amadurecer tudo isso e transformar isso em algo real para você, sabe? Em algo material. E não se esqueça, não meça o seu progresso pela régua dos outros. Cada um tem um tempo, cada um tem uma estrutura, cada um tem uma forma de pensar, de agir. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se conectado com a leitura. Se conectem com a música, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para vocês ouvirem, seguirem ouvindo, se conectarem também com a música, com o poder que a música tem de trazer mensagens de curas. E se vocês gostaram desse vídeo, gostaram da minha energia, eu peço que curtam o vídeo, compartilhem, hypem se for possível. Sigam o canal e ativem o sininho para a gente se conectar mais rápido da próxima vez. É isso, galera. Até mais e vejo vocês em breve.